Pai do Senhor, que bom novamente estar aqui com você através deste canal. Para quem não me conhece, meu nome é William Cristo. E mais uma vez, segundo a vontade de Deus, sobre a sua palavra, guiado pelo Espírito Santo do Senhor, quero trazer uma mensagem ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Hoje eu quero trazer a mensagem aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou. Hoje eu quero dar um tema a esta mensagem. O tema da minha mensagem é o homem de Gadara, o valor de uma vida. O homem de Gadara, o valor de uma vida. Essa cidade ela ficava entre as 10 Decápolis. Isso. Era uma cidade gentílica porque a cultura era diferente, os costumes eram diferentes e eles tinham costume de quê? Criação de porcos, onde aos olhos dos judeus era abominável. Era uma comida imunda, era um animal imundo. A Bíblia relata que havia ali um homem possuído por uma legião de demônios e diz que fazia-se tempo que o homem estava nessa vida. Ele não vivia em casa senão em sepulcros, onde era lugar de mortos. Este homem muitas das vezes era acorrentado, aprisionado e mesmo assim quebrava as cadeias correntes. Este homem vivia a vagar. Mas um dia Jesus chegou àquele lugar e os demônios entenderam a luz de Cristo, até chegaram a clamar: que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Porque o Senhor já tinha o repreendido antes, dizendo: sai dele, ó espírito imundo. E ali havia homens que estavam apacentando-se, diz a Bíblia, porcos, eram 2.000 porcos. E Jesus permitiu, porque eles disseram: olha, não lança nós no abismo, nos lança naqueles porcos. Diz que aqueles porcos saíram doidos e desceram no abismo e se lançaram no lago e se afogaram. Aquele rapaz foi restaurado. E quando aqueles que estavam também saiu, anunciou que havia acontecido, como aquele rapaz havia se liberto. E quando eles chegaram, sentiram temor, mas disseram para Jesus não permanecer naquele lugar e se retirar. Jesus voltou ao barco. Aquele que foi liberto queria estar com Jesus, subir ao barco com Jesus. Mas Jesus disse: olha, não vem comigo. Vai ter com a tua família e anuncia a eles o que tem acontecido na sua vida. Aquele homem se tornou um missionário naquele lugar, que começou a proclamar a palavra de Deus, anunciar o que Jesus tinha feito na vida daquele homem. A primeira coisa que eu aprendo que antes de Jesus chegar em Gadara, este lugar, eles passaram por uma grande tempestade. O vento se levantou, o mar se levantou, ao contrário, mas Jesus estava no barco. Os discípulos chegaram a apavorar-se, mas Jesus, ele estava no barco. Jesus deu voz contra a tempestade, acalmou a tempestade e eles chegaram ao outro lado. A primeira coisa que eu entendo, que o Evangelho do Senhor, que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela vai em lugares buscar vida de pessoas que nem imaginamos. A palavra de Deus ela é tão poderosa que o diabo não tem poder de pôr por terra. Quando Deus tem algo a fazer na vida de uma pessoa e a palavra é direcionada, pode ter certeza que algo vai acontecer naquela vida. Era um lugar impróprio para os judeus. É um lugar onde os judeus não iriam pisar. Mas a palavra de Deus, o Cordeiro, o Salvador, lá estava naquele lugar. Eu aprendo com a Naamã, quando aquela menina significava o Evangelho, ela disse: olha, vai na terra tal, que ali há um profeta. Tu conhecerás o profeta e você vai ser liberto desta lepra. Relata a Bíblia que houve uma confusão quando o rei pensou que era com ele, rasgou as suas vestes e disse que o profeta ficou sabendo, disse: olha, manda ele vir à minha casa, porque ele saberá que há um profeta em Israel. Ou seja, o Evangelho foi lançado naquele coração.
havia um projeto de restauração sobre a vida de Naamã. E ele foi, e mesmo se indargando, quando ouviu um dos seus servos, mergulhou 7 vezes e foi restaurada a sua lepra. E no final ele entendeu que só há um Deus, o Deus de Israel. Só há um Jesus, só há um mediador, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há outro fundamento ao qual está posto, ao qual está fundado, senão Jesus Cristo. Não há outro. Então o Evangelho do Senhor chega a lugares que não imaginamos. Quantas pessoas vão estar ouvindo esta mensagem? Por mais que o canal seja simples, por mais a pessoa que está ministrando seja simples, há poder na palavra de Deus. E o Evangelho vai alcançar o seu coração, querido. Esta mensagem é de Deus para você. A segunda coisa foi que, quando Jesus chegou naquele lugar, a luz de Jesus chegou. E a Bíblia relata que não tem como o mal, as trevas se dar com a luz. Daniel 2:22, porque ele conhece o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. Logo que Jesus chegou, os demônios já entenderam que a casa tinha caído para eles, que não tinha como eles permanecer mais acorrentando a vida daquele homem. Assim que Jesus chegou, já diz: sai dele, ó espírito imundo. E eles temeram de Jesus lançar eles no abismo. E Jesus permitiu lançar eles sobre aqueles porcos. Foi quando eles caíram do abismo, se lançaram sobre aquele lago e afogaram. A Bíblia relata que quando aqueles homens chegaram para aqueles que estavam rebanhando aqueles 2.000 porcos, diz que o homem estava em sã consciência, vestido, estava mudado, estava transformado. Só Jesus pode revestir o homem do pecado. Só Jesus pode transformar um corpo, um templo sujo, manchado, pecado, aprisionado por demônios, e transformar em um templo para ser templo do Espírito Santo. Este meu corpo, este teu corpo, querido, só há um propósito nele: morada do Espírito Santo do Senhor, ser igreja do Senhor. 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício agradável a Deus por Jesus Cristo. Em Atos 17:24, e Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. 1 Coríntios 6:19 diz que este corpo não pertence a nós, mas pertence ao Espírito Santo do Senhor. Aquele homem, ele estava mudado e modificado, e a Bíblia diz que ele estava aos pés de Jesus. Quando eu e você estamos aos pés de Jesus, querido, há transformação na nossa vida. Nosso coração é moldado, aquele coração que é de pedra se transforma em coração de carne. Aquela mente que é pecaminosa, arrogante, soberba, começa a se transformar com a mente de Cristo, onde começa a ter a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia relata que ele estava aos pés de Jesus e vestido. A Bíblia relata que quando Adão e Eva pecou, Jesus fez uma vestimenta para eles, para tampar a nudez. Só Jesus, querido, só Jesus é mediador. Só Ele pode cobrir o meu pecado e o teu pecado. Só Ele, aquele homem estava restaurado, aquele homem estava com as vestes novas, aquele homem estava liberto e aos pés de Jesus, ali transformado pela luz de Cristo. Jesus diz que, a Bíblia diz em João 8:12, diz que Jesus, porém, falou outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Aquele homem tinha encontrado a luz da vida. Aquele homem que outrora, estando vivo, vivia em sepulcros, lugar de mortos. Quantas pessoas estão do outro lado, ouvindo esta palavra que eu estou ministrando, querido? Toda vida, ela tem um começo, um meio e o fim. Mas a vida daquele homem já era o fim. Sabemos que o fim da nossa vida na terra é a morte. Para aquele que está em Cristo é uma nova vida, porque voltamos ao verdadeiro dono, a essência, o verdadeiro lugar, que é no céu
próximo ao nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Aquele homem chegava ao fim estando vivo, quando as pessoas estão do outro lado, acorrentada, aprisionada, não vive, está vegetando, está viva, mas está morta. Efésios 5,14 diz: desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará, e Cristo te esclarecerá. Então aqueles homens, quando chegaram, viram aquele homem transformado, sentiram temor, porque a cultura era diferente, a crença era diferente, sabe? Mas eles pediram para Jesus sair daquele lugar. Disseram: olha, sai do meio de nós. E aqui está a minha mensagem: o valor de uma vida. Sabe, eu quero crer, imaginar que eles estavam mais preocupados com o que eles perderam. Foram 2.000 porcos. Eles cultivavam, criavam porcos, com certeza comercializavam os porcos. E os porcos morreram. Mas eles não viram, na realidade não acreditaram, não viram a possibilidade, não viram o que Jesus tinha feito na vida daquele homem, a restauração. Aquele homem estava vivo agora e vivendo vivo em uma vida transformada, porque tinha conhecido um Cristo Redentor, um Cristo Salvador, um Cristo que restaura vidas. Eles não deram, nem olharam para o homem, nem viram aquilo. Se assustaram. Hoje não é diferente, creio. Hoje eu quero crer que nós cristãos, nós que pregamos o Evangelho do Senhor, quantas igrejas e pregadores e missionários, tem missionário que nem faz missão mais, não tem amor à vida, não tem amor às almas. Nós estamos perdendo a essência do valor de uma alma. O valor, a igreja de hoje tem perdido essa essência, o valor de uma alma. Parece que hoje é aquilo que produz uma alma para um ministério, para uma igreja. Por isso que vemos às vezes tanta bajulação. Se a pessoa é empresária, se a pessoa dizima, ela tem um lugar privilegiado na igreja. Só que aquela pessoa que não tem condição nem de dar 50 centavos na igreja, às vezes não é privilegiado. E eu quero falar, não vou aqui dizer todas as igrejas, mas a igreja tem mudado hoje. Hoje, quando entramos dentro da igreja, não escutamos: quer aceitar o Senhor como Salvador hoje? Para a sua vida, deixa Jesus restaurar, vem aceitar. Hoje não, parece que a igreja não tem mais alegria verdadeiramente de buscar vidas e almas. Hoje parece que é muito robótico. Passa pessoas em águas, banha as pessoas em águas, mas muitas vezes não sente aquele gozo e aquela alegria, o valor de uma vida. A igreja hoje está preocupada com o CNPJ. A igreja hoje está preocupada em manter, muitas vezes o financeiro é importante para manter a igreja. Eu sei disso, porque também temos um ministério, mas o nosso foco é vida, é almas. Jesus, ele está voltando. Aquelas pessoas não deram criabilidade, querido. Criabilidade à transformação daqueles homens, mas estiveram preocupados com o prejuízo que tiveram, com certeza. Olha, agora foi 2.000 porcos que se lançaram. Se este homem vai fazer ficar aqui, o que vai acontecer nessa cidade? O prejuízo que vamos ter nessa cidade. Então hoje vemos pessoas, igrejas grandes, lotadas, muitas das vezes, porque eles não estão preocupados muitas das vezes com a salvação. Eles pregam aquilo que a pessoa quer ouvir, aquilo que a carne quer ouvir, aquilo que vai alegrar o ego da pessoa, para que a pessoa sente na cadeira, para que no final das contas, quando vê o boletim dos dízimos, do levantar do dinheiro, vai ver que ali tem uma grande quantia. Quantos pastores estão vivendo em carros luxuosos, em casas luxuosas, sabe? Muitas vezes as almas perecendo, sabe? Não é errado viver da igreja, tem um salário, mas às vezes a gente está, como se diz, mostrando tanto e perdendo a essência do amor às almas e às vidas. Hoje, por exemplo, para a gente ser um pastor bem visto, como se diz,
divisão, a gente tem que ter o carro mais caro, a igreja mais bonita. Mas, querido, é na igreja pequena que o pastor simples, ele tem amor a vidas, a alma. Às vezes é numa igreja pequena que o pastor é prestativo. Às vezes é numa igreja pequena que o pastor está disposto a servir. Às vezes é numa igreja pequena que, dependente da lã da ovelha, se está amarelada, se está cansada, se está ferida, o pastor tem importância, o pastor ama, o pastor tem chamada. Às vezes tem pastores, irmãos, de igreja pequena que o carro é tão barato, sabe? Mas ele tem disponibilidade de vender o seu carro às vezes para servir a sua ovelha, para investir na casa de Deus, sabe? O gadareno, o valor de uma vida. Que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações, porque é tudo passageiro. Tudo é passageiro. Que não podemos perder, como diz em Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, transpassando a si mesmo com muitas dores. Tem pessoas que pregam por dinheiro, cantam por dinheiro, louvam por dinheiro, tem igreja por dinheiro, prega por dinheiro, tem destaque por dinheiro e amor às vidas. Hoje, os Pedros de hoje, querido, Jesus chegou a Pedro e houve uma grande pesca e diz: tu serás pescador de homem, Pedro. Hoje os Pedros de hoje estão largando as almas para voltar a ser pescadores de peixe, ou seja, o principal, o financeiro. Mas que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, querido. O Evangelho do Senhor vai ao teu coração. Jesus te ama, Jesus não vai deixar você. Jesus tem um propósito na sua vida. Que essa mensagem possa chegar ao teu coração. Que as correntes, os demônios não vai ter mais força sobre a sua vida. Porque essa palavra vai chegar aí. As cadeias serão quebradas. E a luz de Cristo, como diz em Gênesis 3, o mundo estava em trevas. O abismo havia sobre a terra. Estava em escuridão. Mas Jesus lançou a palavra. Deus diz: haja luz, e houve luz. E através dessa mensagem, pelo poder da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, eu digo, haja luz, e eu tenho certeza que vai haver luz sobre a sua vida, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais ao teu coração.